Essa mensagem que você vai ouvir, essa aula bíblica com o professor Nepomuceno, Samuel Nepomuceno, ela vai ser tipo Jesus versus 30 fariseus. Inclusive, o professor ele cita sobre isso. Vai ser muito interessante você participar desta aula. Antes nós vamos orar, eu vou estar apresentando para você essa mensagem de ontem da escola dominical. Normalmente, dia de segunda-feira, eu trago a mensagem de domingo à noite. Mas nós estamos realmente com uns problemas, assim, problema técnico. Estamos com uns problemazinhos na hora da transmissão. Tem que ver os cabos, tem que renovar tudo, tem que ver equipamento. E eu vou falar uma fala, assim, profética. Deus vai abençoar esse ministério ao ponto de nós termos pessoas trabalhando, profissionais trabalhando, os melhores profissionais, os melhores equipamentos para poder propagarmos, para poder compartilharmos todas essas revelações e todos esses ensinamentos que o Senhor tem nos dado da sua palavra. Como? Eu não sei, mas eu sei que vai acontecer. Porque toda vez quando eu olho para o Mar Vermelho e eu volto lá atrás, há 1.400 anos, 1.350 anos antes de Cristo, quando Moisés, naquela situação do Mar Vermelho, na frente mar, do lado deserto, do outro lado água e atrás vindo todo o exército de Faraó para eliminar o povo, para matar todo mundo. E Deus abre o Mar Vermelho para o povo passar. Deus chega a enviar anjos para amarrar a roda, para atrasar as rodas da cavalaria. Ao invés de andar 40 quilômetros, andar 40 quilômetros por hora numa carruagem, andar 10 quilômetros por hora, 5 quilômetros por hora, amarrando, segurando, para dar tempo para o povo passar. O que Deus não pode fazer para o seu servo, para aqueles que creem nele? Então, como o meu desejo é realmente pregar o evangelho, aqui nesse canal você tem oportunidade, várias pessoas que têm oportunidade, pessoas que jamais vão abrir um canal assim para pregar, até porque por falta de tempo, mas pessoas que terão seu espaço aqui dentro. Como nós temos aqui no EC519, cada um tem o seu espaço, como nós temos as mães em oração, HDO, os homens de Deus em oração. E nós temos espaço. Eu vou botar aqui a imagem. Botei aqui a imagem que eu fui espirrar. Esse vento que está vindo bateu aqui. Não sei se deu tempo. Mas é isso aí, é o espaço, né? Que quero até aproveitar esse momento de falar com todos vocês que se você quiser ajudar, tá aqui, ó, seja um mantenedor do ministério, para você que for tocado pelo Espírito Santo, para ajudar, tá aqui, ó, QR Code, chave do Pix. Então, aqui na noite de oração, a gente está trazendo para vocês todas essas informações básicas do canal e do ministério que você precisa. Tá bom? E aí nós vamos realizar a oração, nós estamos na noite de segunda-feira, para vocês que estão assistindo em um outro horário, outro dia, não sei, nós estamos agora realizando a oração na noite de segunda-feira e trazendo a mensagem, a palavra da escola dominical.
de ontem, às 10 horas da manhã. Às vezes começa um pouco atrasado por causa de uma falha técnica ou de um imprevisto, mas normalmente, dia de domingo, nós temos a escola dominical, tá bom? Muito bem, vamos então falar com Deus. Deixa-me preparar tudo aqui para vocês, para que vocês possam participar com a gente. Enquanto isso, eu gostaria de levar você a se inscrever no canal. Você que ainda não é inscrito, procure se inscrever no canal. Procure sempre dar o seu joinha, dar o seu like, tá bom? Tenho certeza que Deus ele vai te abençoar no momento em que você fizer isso de todo o seu coração, né? Mas vamos lá. Eu estou aqui, hum, eu estou aqui por esse canal dele, pelo canal dele. Por isso que, deixa eu dar A voz da Jamiles, deixar o dom do preparado aqui. Juliano. Muito obrigado, Jesus. Recebe a nossa adoração e nos ilumine na tua palavra nesse momento, que seja um momento Mais um dirigido tempinho. pelo teu Espírito Santo e que nós possamos ser um Deixar pouquinho aqui mais preparado parecidos com o também com Senhor nessa você. manhã, Tá em aqui. nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria ler Lucas capítulo 5, do versículo 17 ao 26, é uma narrativa famosa. Pedi o Juliano para ficar aqui com o celular, Então, que aí só nos mais um pedidos de tempinho oração aqui. ele lê para a gente. Porque como eu estou É uma narrativa em famosa outro que canal, né? geralmente ela é mais pregada, E inclusive aí eu já fica preguei ela em difícil. Marcos 2, que é aquela narrativa onde Jesus está na sua casa, no começo do seu ministério. Mas vamos orar? Vamos falar com Deus. Se você puder fechar os seus olhos. Nosso Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, nós estamos aqui, ó Pai, na noite de segunda-feira, pedindo a sua graça, pedindo a sua bênção para essa noite, Pai, para que a gente possa deitar, dormir, deitar, logo pegar no sono, dormir, descansar, para viver dia após dia, outro dia. Então nos abençoe, ó Senhor. Nos abençoe de tal forma que nós possamos viver em paz no nosso casamento, na nossa família, na nossa vida, entre famílias, sem briga, sem desunião, sem desavença, Pai. Que cada um venha compreender um ao outro, que cada um venha saber viver e conviver com os que são diferentes, com os que pensam diferentes, ó Deus. Ó Senhor do céu e da terra, em nome de Jesus, nas tuas mãos, eu quero colocar a minha vida e a vida de cada um agora. Você que está comigo agora, nesta noite de segunda-feira, entregue sua vida na mão de Deus. Entregue sua casa, seus caminhos, seus negócios. Entregue, ore. Ore. Diga, toma, Senhor, minha vida, minha alma, meu espírito. Isso, fale com Deus, do seu jeito. Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor receba minha vida, minha esposa, meus filhos, meus netos, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos, meus negócios, tudo que eu faço, tudo que todos os projetos, Pai, principalmente referente à tua obra. Em nome de Jesus, Deus, tome nas tuas mãos e abençoe, Senhor, cada pessoa que está aqui comigo, meus amigos, meus colegas, minha equipe de trabalho aqui no canal, como nós temos no SC519, como nós temos aqui, ó Pai, o grupo das mães em oração, como nós temos aqui os homens de Deus em oração. Tome cada equipe, cada um nas tuas mãos e abençoe, Pai, para a glória do teu nome. Eu entrego nas tuas mãos a minha vida, minha casa, meus caminhos, meus negócios. O amanhecer, o amanhã seja um novo dia. E com a sua presença, meu Pai, mais e mais em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus.
Então, eu vou soltar aqui e vocês vão acompanhar com o professor. Ele já começou a falar alguma coisa aqui, tá? E vocês assistem, participem, tá bom? Então, vamos lá. E Jesus já fica famoso porque começa a pregar para muita gente, e aí muita gente vai até a casa de Jesus e fica muito cheio, todo mundo maravilhado com o ensinamento, com a pregação de Jesus. E enquanto Jesus está ali, vários religiosos também vieram de diferentes locais, das aldeias da Galileia. Isso é um detalhe importante para a gente aqui nessa mensagem. Muitos religiosos, escribas, fariseus e doutores da lei vinham até Jesus, não necessariamente para ouvir a palavra de Jesus, mas para reagir à palavra de Jesus, né? Para fazer um react das palavras de Jesus, para ver se ele pregava corretamente, né? E aí, enquanto Jesus está ali pregando, maravilhando muitos pequeninos que gostariam e tinham sede para ouvir a mensagem do reino de Deus, ele escandalizava outros religiosos. E, curiosamente, nessa narrativa, 4 amigos trazem até Jesus um homem paralítico, e eles não conseguem acessar pela porta, porque a casa de Jesus estava muito cheia, e eles têm a brilhante ideia, e muito bonita, de tirar o telhado da casa de Jesus, passar pelo telhado ou pela laje, né? Vai ter alguns comentaristas que vão falar que tirou o telhado, outros vão falar que só subiu pela laje, teve um acesso, né? E aí eles levam até Jesus esse paralítico, e Jesus, vendo a fé deles, achou muito bonito aquela atitude daqueles amigos de levar até Jesus aquele paralítico, e Jesus não vai de imediato curar, ele vai perdoar os seus pecados. E ele fala, olha só, perdoados estão os seus pecados. E isso, do ponto de vista teológico, para os doutores da lei, foi um absurdo, porque somente Deus pode perdoar pecados. E mais absurdo ainda para o judeu, porque se somente Deus pode perdoar pecado e Jesus está falando que ele perdoa pecado, ou Jesus está presumido ser igual a Deus, ou Jesus é um outro Deus, que seria um grande problema para o judaísmo, que é monoteísta, né? Ouvi, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus, né? Então tem todo aquele zelo teológico para isso. E aí Jesus faz essa declaração, já lendo os pensamentos dos religiosos que ficaram ali, já preparando um react para pôr no YouTube sobre essa frase polêmica de Jesus, né? E aí Jesus vira para ele, o que vocês estão arrazoando entre si aí, entre vocês? O que é mais fácil? Afirmar para ele que os perdoados estão seus pecados, ou dizer para ele, levanta, toma teu leito e anda? Para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, levanta, toma teu leito e anda. E o homem levanta, toma o leito dele, curado de maneira maravilhosa, sai andando, e todo mundo fala assim, puxa, ele não só cura as pessoas, mas perdoa pecados. Isso é interessante, porque uma afirmação de cura espiritual, de perdão de pecados é invisível. Isso não dá muito ibope religioso. Da ibope religioso é um testemunho assim, de uma pessoa que foi curada. Igual uma pessoa que olha, eu tratava muito mal o meu filho. Eu estava brigado com meu vizinho, tem 30 anos, e Jesus me curou. Esse é um testemunho que não dá tanto ibope. Dá tanto ibope, levanta, toma teu leito e anda. Mas Jesus, sabendo da hostilidade dos religiosos que estavam ali com ele, Jesus justamente cura, mostrando o poder de Deus. E esse texto chama atenção, e se eu colocasse um tema para essa mensagem, seria, não sei se vocês já viram, está uma onda no YouTube agora de fazer debates. Então, um ateu contra 20 cristãos, 30 cristãos. Um comunista contra 30 bolsonaristas. Aí, outro dia, tinha um pastor contra 30 feiticeiros. Olha que coisa de mau gosto, assim. Uma aula de intolerância religiosa, assim. Promover isso, achando que a gente vai ganhar uma pessoa para o reino de Deus debatendo. Achando que o evangelho é uma construção argumentativa para convencer o outro de maneira plausível. Nunca foi a pauta de Jesus de Nazaré. Jesus nunca entrou nesses debates de react. Jesus sempre sabia que os religiosos que iam até ele iam a fim de o experimentar, mas várias vezes, inclusive essa, né? Então, eles experimentam Jesus para saber, Jesus, é lícito divorciar da mulher por qualquer motivo, porque Moisés deu carta de divórcio, aí faz uma pegadinha para ver se Jesus é da escola de
de um rabino ou de escola de outro rabino. O outro, de maneira cínica, pergunta a Jesus quem é o meu próximo, né? E aí começa aquela narrativa toda, sempre com essas sutilezas assim para provocar Jesus. E Jesus nunca entrou nessa querela de achar que o reino de Deus precisa ser defendido. O reino de Deus é de outra categoria. A gente não converte ninguém por convencimento argumentativo. Você pode convencer do ponto de vista filosófico, mas no reino de Deus, nascer de novo é obra do Espírito, é nascer da água e do Espírito, é criação divina, é Gênesis. Nada. Água, o Espírito movia sobre as águas, ali nasce. Tem a criação, a origem de tudo. Então, se eu pudesse colocar um título nessa reflexão, seria: um filho do homem contra 30 fariseus e doutores da lei vindo da Galileia. E é o texto que está dizendo isso. Olha o que diz, capítulo 5, versículo 17. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e achavam-se ali assentados vários fariseus e mestres da lei, vindo de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Um filho do homem contra vários fariseus e doutores da lei, vindo da... Olha como é que a Bíblia é atual, né? Aí o povo fala que não pode atualizar a Bíblia, mas ela se autoatualiza, né? E o poder do Senhor estava com ele para curar. E aqui já começa uma grande diferença entre o reino de Deus e o embate só no campo das ideias, na tentativa de converter as pessoas por convencimento, por debate, por fazer react na internet. Isso não converte ninguém, né? E aí o texto é muito claro em dizer: o poder de Javé, Senhor aqui é Javé, estava com ele para curar. Versículo 18. Vieram então uns homens trazendo um leito com um paralítico e procuravam introduzi-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzir por causa da multidão, subindo ao eirado, desceram no leito por entre os ladrilhos, para colocá-lo no meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os seus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é esse que blasfema desse jeito? Quem pode perdoar pecados senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que vocês, que razoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os seus pecados, ou levanta e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o seu leito, em que permanecera deitado, voltou para casa glorificando a Deus. E todos ficaram atônitos e davam glória a Deus, e possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Engraçado, né? Vários fariseus e doutores da lei que vieram para ficar analisando Jesus, para ver se a pregação de Jesus era ortodoxa, se ele tinha uma pregação correta, se ele poderia ser convencido pela boa teologia de Jesus. Vê Jesus fazendo um sinal de um paralítico andar, porque o poder de Javé estava com ele. E isso ensina muita coisa para a gente. Esse embate de um filho do homem contra vários doutores da lei e mestres e fariseus ensina para a gente, porque mostra qual que é a pauta da espiritualidade de Jesus, qual que é a pauta da mensagem de Jesus, em contraste com o espírito religioso, que fica mais na preocupação teológica, dos conceitos, né? Interessante que o Evangelho de Lucas, que é um evangelho riquíssimo, certamente o mais bem elaborado dos 4 evangélicos, especialmente dos sinóticos, né? Lucas era um médico muito estudado, né? Ele faz uma narrativa muito boa do nascimento de Jesus, depois tem a narrativa um pouco mais ampliada do batismo de Jesus e o início do seu ministério. Aí Jesus vai para a sinagoga, lê Isaías 61, começa a sua pregação, já dá uma treta na hora que ele fala que o Espírito do Senhor está sobre ele, que naquele dia, num sábado, as escrituras foram cumpridas. Aí Jesus cura na sinagoga, expulsa um demônio na sinagoga, uma coisa que não se via, ficava só naquele liturgismo religioso. Aí Jesus começa a bagunçar o negócio religioso, assim. E aí, logo em seguida, Jesus cura várias pessoas, tem esse tumulto, todo mundo vai atrás de Jesus, vai na casa dele e tem essa narrativa.
E Lucas, ele faz pelo menos ele pega uns 5 episódios onde Jesus cura e tem um embate com esses religiosos. Cura na sinagoga, num sábado. Mas pode curar no sábado? Aí Jesus tem que ensinar que a lei foi feita para o homem não o homem para a lei, né? O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, né? Aí ele usa o texto lá onde Davi comeu pães da proposição, e aí ele falou, está aqui quem é maior do que o sábado. Porque a pauta da religião é essas preocupações com o dogma. Ele não está preocupado com a vida. Ela não está preocupada com o bom senso, com o amor, com a misericórdia. Ela está preocupada se você fala direito, se você veste roupa direito. Ela não está preocupada se você estende a mão. Ela não está preocupada se você tem uma fé de ver uma pessoa que está lá padecendo, paralítica. Ela não está preocupada se tem 4 pessoas comprometidas com o bem daquele amigo para passar por cima do telhado, arrancar o telhado da casa de Jesus. Não, eu quero saber se aquela fé é correta. Às vezes aquela fé era uma fé pagã. Como assim 4 intercedendo para os amigos? A religião tem essas burocracias, né? E não era pauta de Jesus. Então nós temos vários episódios, né? Tem uma cura muito bonita no sábado, onde Jesus fala assim, olha, pergunta, Jesus chega a perguntar, é lícito curar no sábado? Tinha um homem com a mão ressequida, né? Uma mão mirrada, né? Uma expressão que as traduções trazem. Jesus chama ele para o meio e cura. Fala assim, olha, se você tiver um boi no dia de sábado e ele cair no buraco, você não vai salvar o boi? Quanto mais vale um homem, né? E a gente faz isso. Quantos dogmas, em nome do dogma, a gente deixa a mulher apanhando do marido em casa, mas a Bíblia fala que não pode separar, né? Porque a gente coloca o dogma acima do bom senso. Como em nome do dogma a gente exclui pessoas dentro de casa, publicanos e pecadores, coisa que Jesus não fazia, porque às vezes a gente não é cristocêntrico, a gente é bíblico, nem bíblico, dogmático. E a espiritualidade de Jesus entra em choque com isso. E esse texto é interessante porque nesse embate, enquanto eles estavam querendo ver qual que era a mensagem de Jesus para fazer um react, Jesus traz alguns ensinos para nós. Eu vou trazer 3 nessa narrativa, que poderia ter várias ênfases, né? Eu já preguei nesse texto com outros olhares, mas esse olhar me chamou muita atenção. A primeira questão que eu queria chamar a atenção é que em Jesus, palavra, ensino e poder andam juntos. Por quê? Interessante que os fariseus e os religiosos, a religião, especialmente a religião mais intelectualizada, acadêmica, teológica, ela está preocupada com o discurso, se é muito bonito, se está correto, mas às vezes não está comprometida com a misericórdia, às vezes não está comprometido com o poder de libertar os oprimidos. E o texto, o versículo 17 que a gente lê, ele termina assim, e o poder de Javé, o poder do Senhor, estava com ele para curar um crime. Que legal isso, sabe? Jesus não era um teólogo assim. Jesus era rabino, mas o poder de Javé estava com ele. E às vezes a gente vê uma dicotomia na espiritualidade cristã, que é aquela galera, e isso, a dicotomia é tão grande, dicotomia é essa diferença de 2 coisas, né? É tão grande que às vezes a gente tem os pentecostais, que vão para o monte, busca poder e tal, e fraco no ensino e na palavra. E aí você tem os reformados, ótimos na teologia, tudo bonitinho, mas carente de mística, de poder. E em Jesus, ele ensinava, todos maravilhavam, mas o poder, olha que coisa maravilhosa. Isso faz lembrar o próprio Jesus dizendo, errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E a gente às vezes tem essa espiritualidade dicotômica, né? O irmãozinho é mais da palavra, o outro é mais místico, aí quem é místico não tem uma desordem assim, não sabe responder nada, não tem base, é em nome de uma fé sem entendimento, faz um monte de coisa que nem cristocêntrico e nem bíblico é. E em Jesus a gente vê essa coisa sadia. Eu notei algumas coisas assim. Jesus ensinava e o poder do Espírito Santo estava com ele. Jesus não estava para debate sobre qual é a teologia mais convincente. Suas palavras são espírito e vida. Isso é maravilhoso, porque às vezes eu fico vendo esses debates na internet e gente achando que está assim, defendendo Deus. Não era a pauta de Jesus. Jesus não entrava nessas querelas de fazer react do react. Aí Jesus, imagina Jesus no nosso tempo com um canal no YouTube falando, estão perdoados seus pecados. Aí um mestre da lei, um sumo sacerdote Caifás faz um react de Jesus. Eu vou provar para você na Torá que não pode perdoar pecados. Aí Jesus fazia um react do doutor, do Caifás, falando por que pode. Jesus não entrava nisso, porque qual que era o compromisso de Jesus? Com o poder de Deus, que salva pessoas, que cura pessoas. Eu não sou detentor do poder, eu não tenho por mim mesmo capacidade de chegar ali e falar por mim mesmo, levanta, toma teu leite e anda. Mas eu tenho poder no Espírito Santo de estender a mão,
que essa é a grande verdade do Evangelho, né? Sentar numa roda de debate, ficar degladiando teologicamente, gente boa de Deus fazendo isso, teólogos caindo numa querela que não é a pauta de Jesus. Jesus não ficava fazendo isso, cara. Qual que era o compromisso de Jesus? Com o poder de Deus libertador. E tem hora que quando a gente se compromete na atitude de levantar a mão, você faz uma oração, a pessoa cura. Eu, por exemplo, tenho muito pouco mística assim, né? Mas eu lembro de uma vez onde uma irmã lá em Belo Horizonte pediu para que eu pudesse fazer uma oração para ela, que ela estava passando mal, com muita dor de cabeça, ela tinha um carinho muito grande, eu nunca fui disso, eu sempre fui do ensino, né? Na dicotomia eu sempre fui da palavra, não fui do poder, e aí eu lembro que eu fiz uma oração para ela, amiga da Soraya, minha irmã, e eu sabia que aquela oração foi diferente. Eu disse assim, essa menina vai ser curada, essa menina vai sarar na hora. Eu tinha certeza, eu não fiz propaganda daquilo, não fiz a grande campanha da oração de cura de enxaqueca, nem nada, mas eu sabia, porque quando você está comprometido com uma religião que está para lá do falatório, para além do falatório inútil, da discussão, é uma religião comprometida com estender a mão para o órfão, da viúva, para o pequenino, para o reino de Deus, para essas pessoas, nessa ida, vai curando um monte de coisa, porque o que Jesus disse? Os sinais seguirão os que creem. Então, se eu estou comprometido com o reino, inevitavelmente eu vou ter história para contar. Sinal não é regra, sinal é consequência. Ele vai acontecer. O que a gente faz? A gente quer fazer de sinal propaganda para atrair. Ao contrário, eu vou estender a mão pela misericórdia e numa dessas a gente vai orar e vai ser curado. Aqui entre nós, ó, tem várias orações. A gente sempre pede oração no final do culto, fala, olha, teve resposta disso, olha, teve resposta daquilo, Deus abriu uma porta, porque é assim que funciona, não precisa de propaganda religiosa. E Jesus, ele estava comprometido com isso. A galera que estava lá querendo saber qual era a mensagem de Jesus, o poder de Javé estava com ele para curar. Isso era muito bonito, né? Porque as palavras de Jesus é espírito e vida, a gente tem que entender isso, olha, não vamos cair nessas querelas, vamos estar comprometido com o reino, um reino que a mensagem do Messias, desse filho do homem era, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para pregar as boas novas aos cativos, oprimidos e sobrecarregados. Nós temos uma agenda, a agenda é essa, alcançar os cativos, os oprimidos e os sobrecarregados. Sem o poder transformador do Espírito Santo, o evangelho fica falatório inútil, fica querela. Você acha que uma pessoa que está precisando de socorro vai ficar impressionada com um debate, um react de um cristão contra 30 produtores de conteúdo? Me ajuda. Isso dá like, isso dá engajamento na internet, dá hype no Instagram. Agora, o evangelho está comprometido com isso. Jesus está lá pregando e tem gente lá, olha, eu não tenho poder para curar, mas se tiver uma pessoa passando mal, a gente vai orar por ela. Se Deus vai curar, ele que vai curar, não está em mim, como diriam os pentecostais, eu sou só a ferramenta, a obra de Deus, né? Como dizer, mas eu estou comprometido com isso. Isso não é motivo para não ter uma fé inteligente, não ter uma fé que não sabe dialogar, que não sabe ir para o debate público, mas a pauta de Jesus não é ir para o debate público para ganhar o debate, é para ter o poder de Javé para libertar cativos sobrecarregados e oprimidos. Isso é muito importante. Segunda coisa maravilhosa, isso aqui tem uma aplicação para nós. Jesus elogia uma fé que é ação e compaixão. O texto é maravilhoso. Enquanto eles estão lá observando Jesus, como é que ele ensina, eu imagino que os doutores, isso é um mal de teólogo. Isso eu tenho que me fiscalizar em mim também. Porque às vezes você ouve cada coisa, você diz assim, oh meu Deus, onde que esse pastor tirou isso? A gente estudou, não dá. E a gente tem que tomar cuidado com esse espírito fariseu, assim, de doutor da lei, né? Porque a gente tem que ver, é o espírito, se tem um espírito simples. Por isso que eu tenho muita reverência com o pentecostalismo mais simples, quem está lá, até com outras tradições, até com o catolicismo de comunidade eclesial de base. Você olha, aí tem gente de Deus movendo aí, ó. Essa cesta básica não foi à toa, essa pastoral do idoso não foi à toa, isso aí Jesus está nisso. Ou você está achando que Jesus é evangélico? Por favor, né? Nós também, né, a gente tem que crescer um pouquinho. E aí, eu acho muito interessante, porque enquanto eles estavam lá querendo saber como é que Jesus ensina sobre a fé, eles devem, muito provavelmente na cabeça dos doutores da lei, estavam pensando, o que é fé? Jesus está falando que é fé. A fé para esses caras é um conceito. Quantas vezes a gente usa isso? A Bíblia diz que fé é a certeza das coisas que não se veem, né? E é aquilo que não se vê, certeza. Aquele Hebreus, né? Eu até esqueci desse conceito clássico, a gente usa muito. Mas fé não é só isso, né?
Fé não é um conhecimento, fé não é um sentimento, né? Fé não é um pensamento. Para Jesus, fé é o quê? Qual a fé que Jesus elogia? Fé é movimento. Olha que lindo, ele viu a fé dos 4 amigos com um cara paralítico. Jesus disse, enquanto vocês ficam aí definindo, o rabino no Talmud, no Mishnah, o teólogo reformado falou que fé é isso. É bonito, eu adoro citar teólogo. Adoro, eu acho que isso enriquece a mensagem. Mas para além de achar que fé é um conhecimento, fé é movimento. A verdadeira religião é movimento. Jesus, inclusive, conta uma parábola de 2 filhos, justamente para responder o espírito da religião. Jesus, olha, um certo homem tinha 2 filhos e disse para um, vai lá e faz isso para mim. Aí um sabia, a fé do cara era conhecimento. Não, pode deixar, eu vou lá. E não fez. Aí um outro que não sabia de nada foi lá e fez. Qual que tinha fé? O que fez. Porque fé para Jesus é movimento, ação e compaixão. Porque aqui não é uma ação egoísta, porque a gente tem uma espiritualidade egocêntrica. A gente usa a fé, não usa a sua fé para você, o tempo inteiro. Aqui era uma espiritualidade, era uma fé comunitária. Ô, gente, tem coisa mais bonita de você ter a certeza que alguém pode interceder por você. Eu tenho vivido uma época que eu tenho pedido oração para todo mundo passar na rua. Ou eu tenho uma causa de oração, você ora por mim. Por quê? Eu sei, usando as palavras aqui do Ed René, né, que ele falando uma mensagem que eu acho muito bonita, tem coisas que Deus faz só porque a gente orou, e tem coisas que Deus deixa de fazer porque a gente não orou. Porque a gente confunde soberania de Deus com um Deus fatalista. É assim, pronto. Aquele tirano. A gente confunde soberania com tirania. Deus é soberano, mas não é tirano. Então tem coisa que Deus, inclusive, dá a liberdade para a gente, humanamente, negociar com Ele. Negociar parece uma palavra feia, né? Um antropomorfismo horroroso para tentar estabelecer uma relação com Deus. Mas todo mundo entendeu o que eu quis dizer. Negociar sério isso, olha Deus, eu sei que o Senhor tem... Jesus fez isso no Getsemane. Ele sabia desde o início, ele falou, olha, o Filho do Homem será entregue na mão dos malfeitores, será morto e ressuscitará no 3º dia. Mas na hora que o terceiro fechou, o tempo fechou, Jesus foi para o Getsemane, Jesus pelo menos por 3 vezes tentou negociar com Jesus. Oh, meu Deus do céu, oh, meu Pai, afaste de mim esse cálice, se possível, está tentando negociar. E que bom que quando você tem amigos que te aproximam de Deus, igual esse cara, o cara está lá paralítico, impossível, pô, uma condição difícil, uma condição de paralisia, você não tinha assistência social, você não tinha nada, você não tinha pensão, não tinha LOAS, não tinha programa do governo, não tinha nada. Você ficava ali à míngua. E aí vem 4 amigos interceder pelo cara. Falou assim, tem um moço lá que está curando um monte de gente. Tem um moço que está curando um monte de gente. Tem um moço que é poderoso, a palavra dele é maravilhosa, eu vou te levar lá. Não, mas eu sou paralítico. Não, eu estou aqui para te ajudar. Olha o poder da igreja aí. Olha o poder da fé comunitária, da fé compassiva. Não é uma ação só para mim, egoísta. É uma fé coletiva. Aí fica sempre aquela pergunta para nós: quais são os amigos que te aproximam de Deus? Você tem amigo que te aproxima de Deus? Felizes os que têm amigos que te aproximam de Deus, igual esse cara. Eu gosto de usar essa frase, né? Sempre nos grupos lá, o reino de Deus é um reino de amigos, e felizes os que têm amigos, porque amigo para vacaiação tem a torta e direito. Agora, você tem um bom amigo que pode orar por você, ter a certeza, você abrir o coração, professor Lira, ora por mim, né? Outro dia eu fui fazer um exame em Belo Horizonte, a gente foi fazer uma visita ao Lira, por favor, ora por mim. A gente foi lá na casa do Lira, lá, ungiu minha cabeça e orou, e Deus vai abençoar, e descobriu o que eu tinha no intestino, estou tratando, está melhorando, louvado seja Deus. Porque o poder de Deus seguirão os que creem, e amém, sem propaganda. Porque Jesus não está nessa parada. Mas felizes os que têm amigos que aproximam de Deus, né? E gosto muito da palavra, da frase do Harold Kushner, né? Religião verdadeira, eu citando teólogo aí. A religião verdadeira não é aquela evangelho ou religião pura, não é aquilo que você crê, é aquilo que você faz. O mundo não quer saber do jeito que você crê, ele quer como você faz, como que você vive aquilo na prática, como que você trata o vizinho, como que você trata a pessoa da religião diferente, como que você trata o homossexual, ou se é aquele que é crentão cheio de preconceito, homofóbico. Porque o mundo quer ver isso. Se você cheira a misericórdia igual Jesus. É isso que o mundo está querendo ver. E quando a gente tem isso, e tem essa fé compassiva de um ajudando o outro,
Olha aqui, são amizades espirituais que nos abençoam. Podia estar fazendo um monte de coisa, distraindo. Aí vem amizades espirituais que te aproximam, te colocam no meio, na frente de Jesus. E o poder de Deus está sobre ele, o poder de Javé está com ele. Então você tem amigos espirituais, você tem amigos de fé que oram por você, que intercedem por você igual eles, porque Jesus elogiou essa fé. Jesus não elogiou o conceito dogmático de um livro de teologia, o que é fé? Aí vem um doutor da lei, senta na frente de Jesus, num debate com Jesus, aqui diz, não, Jesus, não. Fé para mim foi o que aquele cara fez. Fé para mim é para aquele cara que está estendendo a mão lá para o cara que está morador de rua. Fé para mim é esses. A religião pura e verdadeira é cuidar do órfão, da viúva. Fé para mim é aquele que, no último dia, no dia do julgamento, o critério de Jesus é: tive fome, me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Tive nu e me vestiste. Tive preso e foste me visitar. Para a gente, bandido bom é bandido morto. Para Jesus, estive preso e foste me visitar. Olha o espírito do Evangelho. Então, Jesus elogia uma fé. Jesus não ficou no debate do que é fé. Jesus, ele mostrou para a gente qual a fé que ele gosta. Que não é a fé que é conhecimento. Fé é movimento. O apóstolo Paulo, quando vai pregar aos Coríntios, ele diz: quando eu cheguei até vocês, eu não vim com palavras de sabedoria humana e nem persuasão. Porque evangelho não é filosofia. Eu vim com palavras de poder. E as cartas de Coríntios, inclusive o apóstolo Paulo é criticado por não ter sinais, de ser só de palavra. E é um cara que aí, tanto é que no final da carta aos Coríntios ele tem que contar uma experiência mística dele para ver se o povo acredita que ele também é espiritual, né? Ele vai falar assim: olha, conheço um homem, não sei se nesse corpo ou fora do corpo, que foi até o terceiro céu, mas por causa dessas grandes visões que ele teve, Deus colocou um espírito aí ele acaba falando que era ele mesmo, ele colocou sobre um espírito porque ele não fica dando um ânimo espiritual: olha, Deus me mostrou, eu tive uma visão. Não, Deus, o vento sopra, Deus te mostrando aqui. Jesus, você está com cara de um magrelo de óculos hoje, né? E para mim está com a cara de vocês, né? Jesus elogia essa fé que é movimento. E a gente termina com a terceira lição, que em Jesus Deus é perdoador. E é impressionante como que a religião escandaliza com a afirmação: perdoados estão os seus pecados. Na hora que fala, Deus até perdoa, mas Jesus nem veio com esse condicional. Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. E o rapaz nem teve uma atitude de arrependimento para pensar assim: mas ele tem que arrepender, porque o cara era paralítico, né? Não dava nem para saber se arrependeu ou não. A gente fica condicionando o perdão de Deus a uma atitude meritória, pessoal, de arrependimento. Mas é a bondade de Deus, que diz o apóstolo Paulo, que nos conduz ao arrependimento. Se você foi até Jesus, já é a graça de Deus te levando até lá. Porque a gente pode ficar alienado, e a maior bênção que a gente tem é o arrependimento, que já é obra da graça. Se você arrependeu, você já foi perdoado em Cristo Jesus. É isso que o Evangelho diz. E é isso que o profeta João Batista vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira, não tirou, tira e tirará o pecado do mundo. Mas a religião sempre se escandaliza com a afirmação: perdoados estão os seus pecados. Eles devem ter olhado para Jesus e dizer: esse Jesus aí, esse evangelho aí, Deus perdoa, mas não é assim também não. Deus perdoa mais. A gente vai com, não, Jesus falou, perdoados são os seus pecados. E para mostrar que perdoa mesmo, mais difícil para a aparência de vocês, é: levanta, toma teu leito e anda. E que maravilha esse moço, que nem professou uma confissão de dizer: olha, eu estou paralítico aqui, mas Senhor, a maior bênção que a gente tem na nossa vida, isso aqui é importante até para a gente anotar na agenda do nosso coração e salvar, para depois lembrar, né? É você ter a consciência de ser um ser relativo, imperfeito, em construção e que precisa de melhorar. Quando você se vê assim, você corre para os pés de Jesus. Você vai direto para ele. Porque a alienação é um negócio insuportável. A gente pode muito bem ser uma pessoa tóxica, perversa, e não perceber. Para esses não há arrependimento. Agora, quando você cai em si e fala: poxa, eu preciso. Então, não preciso só de um Jesus que entra em conflito com a religião, ou só de um Jesus que me ajuda a ajudar o próximo. Eu preciso de um Jesus que me melhora, que diz: Samuel, seus pecados estão perdoados. E os meus pecados não é só uma lista de coisas que vai contra a palavra, é o meu ser rachado. É um ser ambíguo, que às vezes trata mal a filha, que é imperfeito, que é procrastinador,
Ou você acha que eu sou autossuficiente? Eu preciso de um Redentor. E esse Redentor diz com todas as letras: perdoados estão seus pecados. Toma teu leito e anda e levanta. E isso faz toda a diferença para nós. Porque não tem, a gente vê hoje, principalmente na psicologia, né, quantos pais fizeram um mal horroroso para o filho sem saber. Aí o filho lá, quando está adulto, tem que fazer terapia para processar tudo, que o pai foi tóxico sem saber que foi tóxico. Aí depois da vida adulta, puxa, como que eu errei, né? Que bom seria se tivesse arrependido lá atrás e não precisasse fazer o estrago que ele fez. Olha como é que o arrependimento já é graça de Deus. Deus me livre de me achar um cara suficiente, tóxico para os outros, que eu não consigo me enxergar. E quando eu me enxergo, não é para ficar com autovitimismo, com a procrastinação paralisante, de fechar no quarto, não é ir para ele e ouvir da boca dele: levanta-te, perdoados estão seus pecados. Esse é o Cristo Jesus. Se eu for diante da lei, ela me mata. Se eu não cumprir um tiozinho dela, ela me mata. Mas o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Olha que coisa. E aí, enquanto eles estavam impressionados com a declaração polêmica de Jesus, teologicamente errada, nada ortodoxa, de que afirma que Jesus pode perdoar pecados, Jesus está tirando um peso da alma daquele cara, uma paralisia da sua alma, pior do que a paralisia física. Por isso que ele diz: você está achando difícil? Então levanta e anda, vai os dois. Cura a alma e cura o físico. E eu sou um ser que precisa de cura de alma. Ou você está achando que eu, sem Jesus, vou ser um bom pai? Você está achando que eu, sem Jesus, vou ser um bom esposo? Vou ser um bom professor? Vou ser um bom cidadão? Sem Jesus eu vou cair em materialismo. A gente é assim. A gente tem um discurso ético maravilhoso, até apertar. Na hora que aperta, a gente, não, se bem que eu não vou deixar isso. Não vou engolir esse sapo. Não vou ser deixado para trás. A gente começa no meritório, leva na justiça. A gente vai ficando alienado e achando que não, mas é meu direito. Você não... um homem mau, não dando a outra. Então, enquanto a galera vieram das aldeias da Galileia fazer um debate com Jesus, Jesus está ensinando o reino de Deus, mostrando que a pauta para Jesus é o poder de Javé, é uma fé que é ação e compaixão, e é um Deus perdoador. Eu acho que isso deve ter sido uma grande desilusão para os religiosos que estavam doidos para um debate teológico, assim, para ver quem era mais intelectual. Jesus não cai nessa falácia. E fica para a gente entender que o Evangelho está para além dessas discussões teológicas. O Evangelho é se eu sou uma pessoa melhor, se eu tenho uma fé que intercede para os outros, não acha que o mundo gira em torno do meu umbigo, né? Jesus nos ensina isso. Amém? Eu acho que alguma coisa deve ter caído. Samuel, amém. Estava falando aqui, o microfone desligado, amém. Graças a Deus, eu estava dizendo que possa Deus te abençoar mais e mais. Tá bom? O que você achou? A pena que o som ficou baixo, né? Será que ficou na transmissão? Também, eu vou ver depois no gravado, né? Porque no momento da transmissão não dá para mim ver aqui. Mas é uma pena se ficou baixo, né? Tem que aumentar bem, teve que aumentar bem o volume aí para ouvir. E no fone de ouvido melhor ainda, né? Mas é isso aí, meus amigos. O que você entendeu? Só para como um dever de casa, o que você entendeu? Escreve aí nos comentários o que você achou. Continua investindo nesse trabalho ou não? Dê sua opinião, suas ideias. E Deus abençoe, não importa a sua religião, tá? Você que já é evangélico, já é cristão, independente da sua linha teológica, se é milenista, pós-milenista, se é dispensacionalistas, da linhagem assembleana, da Assembleia de Deus, se é da linhagem calvinista, não importa. Os presbiterianos, né, calvinistas, que nem todos, mas têm a mesma interpretação, mas a maioria sim. Enfim, nesse dia de prestação de contas dos obreiros e também no juízo final,
ele não vai querer saber qual a placa, qual a interpretação teológica. Ele vai querer saber do que nós fizemos com as ferramentas que ele nos deu. Isso é você atentar para servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre muito serás colocado. Então, nós estamos sendo fiel nesse pouco aqui, nesse corpo limitado, nessa vida aqui limitada, e nós estamos fazendo o que temos, o que tem que ser feito, como servo fiel. Deus abençoe a todos, fiquem todos com Deus e até a próxima.